Bom, aqui vai um exemplo, tá? De solubilidade, mas que você tem que ficar esperto, tomar bastante cuidado. Bom, esse segundo caso que eu vou te mostrar aqui, na verdade não é bem sobre solubilidade, é sobre afinidade de forma geral, tá? Por isso eu quero que você fique bastante esperto. Bom, sacolas plásticas normalmente são formadas de um polímero que é conhecido como polietileno. O polietileno tem diversos monômeros do etileno, tá? Esses monômeros do etileno, esses monômeros do etileno apresentam dois átomos de carbono, tá? Esses dois átomos de carbono em suas pontas têm valências livres que se conectam N monômeros desse, tá? Formando uma estrutura bem grande, uma molécula gigantesca que é chamada de polietileno. O polietileno é um polímero formado por monômeros do etileno, tá? E esse polímero, como ele se parece com um hidrocarboneto, ele é apolar, ele não vai ter afinidade pela água, ele vai ter afinidade pela gordura. Porém, preste bem atenção. Não é porque ele tem afinidade pela gordura que ele vai ser solúvel em gordura. A regrinha lá de solubilidade diz que tende a dissolver. Não significa que ele vai dissolver. Para a gordura rodear essas moléculazinhas, a gordura teria para dissolver essas moléculazinhas, as moléculazinhas de gordura teriam que rodear completamente as moléculas do etileno. Porém, desse jeito aí, como eu tenho N moléculas de etileno conectadas, formando um polímero, que é uma única e gigantesca molécula com N monômeros conectados, essa única e gigantesca molécula não vai permitir que moléculazinhas de gordura rodeiem e separem as moléculazinhas e fiquem em volta das moléculazinhas do polietileno. Isso significa que as moléculazinhas de gordura vão aderir na superfície do polietileno, porque ambas são apolares, mas não vai conseguir dissolver. Um outro exemplo muito parecido com isso é o exemplo da celulose. A celulose é formada por monômeros da beta-glicose. A celulose é um polissacarídeo, que é um polímero natural, formado por monômeros da beta-glicose. Eu vou tentar desenhar a celulose aqui, tá? Não sei se vai dar muito certo. A celulose vai apresentar uma estrutura parecida com o que eu estou desenhando aqui, tá? E embora ela apresente grupos polares na sua cadeia, como as hidroxilas, que é a terminação OH, ou os átomos de oxigênio, que têm uma elevada eletronegatividade, embora a celulose apresente isso, tá? A celulose também são um monte de moléculazinhas conectadas em sequência, é um polímero. E como esse polímero tem um monte de moléculazinhas conectadas em sequência, eu tenho um monte de monômeros da beta-glicose conectados em sequência, as moléculazinhas de água, embora tenham afinidade por esses grupos polares, as moléculazinhas de água não conseguem rodear a celulose toda. Elas só aderem à superfície. Eu digo então que a celulose tem afinidade pela água. A celulose pode ser molhada pela água. Porém, a água não vai conseguir dissolver a celulose. Então eu digo que a celulose, embora tenha afinidade pela água, ela não é solúvel em água. Por que a celulose não é solúvel em água? Porque a água não consegue rodear esses monômerozinhos. Porque esses monômerozinhos estão conectados em sequência. Para ser solúvel, eu tinha que formar uma solução. Quando você molha um papel experimentalmente, você não forma uma solução. Você consegue ver o que é papel e você consegue ver o que é água.
Eu não formo uma única fase, porque as moléculazinhas de água não conseguem rodear e dividir, separar essas moléculazinhas de glicose. A molécula de água só rodeia a celulose toda. Isso significa então que a celulose, como no caso do polietileno, não são solúveis nos seus principais solventes. Elas têm apenas afinidade. E mais uma aplicação prática aqui relacionada à afinidade é a questão da impermeabilização. Se eu tiver uma estrutura que ela tem afinidade pela água, a água vai molhar ela, como por exemplo o papel. Se eu tiver uma folha de papel, como ela tem afinidade pela água, a água vai molhar essa folha de papel. E a gente vai, de certa forma, perder o nosso conteúdo dessa folha. Agora, se eu pegar essa folha e revestir essa mesma folha, antes dela ser molhada, eu revestir ela com uma cera, e as ceras são formadas de hidrocarbonetos, e você já sabe que hidrocarbonetos são apolares, a água não vai ter afinidade com essas ceras. Eu digo então que eu formei um revestimento que é hidrofóbico. Esse revestimento hidrofóbico, como por exemplo a cera, ou seja, o papel encerado, não vai ter afinidade pela água. Por quê? Porque na sua superfície tem uma camada de cera. As ceras são formadas por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são apolares. Como é apolar, não vai ter afinidade pela água e a água não vai molhar mais, conseguir molhar o nosso papel. Ok?